Mas eles são mais permeáveis, por exemplo, se estamos a falar de desinformação e fake news, eles caem mais facilmente sim. do que as raparigas? São mais positivos para os homens do que para as mulheres, Sim, os conteúdos de desinformação, não é? Então, estamos a falar em cada um no seu lugar, e a mulher na cozinha, como estavas a dizer, e coisas do género, para o rapaz é mais cómodo, não é? Como é que tu gostarias que o nosso país fosse quando tivesses 50 anos? Principalmente gostava que o extremismo parasse de crescer, que existisse menos populismo, que existisse mais respeito e menos discriminação. O que é que tu achas que provocam nas pessoas o extremismo e o populismo? Qual é o impacto que têm nas pessoas e na vida das pessoas? Uma certa agressividade. O extremismo é o novo normal? Ponto de luz que me Hoje falamos de desinformação e populismos e temos connosco, ou comigo, a Inês Caldeira, 17 anos, aluna da Escola Secundária Rainha Santa Isabel de Estremoz, e também o professor Nuno Albano, professor de Multimédia na Escola Secundária Marquês de Pombal, em Lisboa, que passa publicidade, é vizinha da Corações com Croa, a associação sem fins lucrativos que eu presido. Vou começar por ti. Inês, tu onde é que vives exatamente? Eu resido no concelho de Estremoz, mas mais precisamente na freguesia de São Domingos de Ana Loura. E apesar de haverem aglomerados urbanos, casas, eu vivo num monte isolado. Eu tenho 3 vizinhos, um vizinho tem oveias, outro vizinho tem agriões, e o meu pai também é produtor de agrião, e outro vizinho produz leite. Mas eles não moram lá e, portanto, eu e a minha família vivemos também ali um bocadinho E tu normalmente dizes, isoladas. porque à minha equipa disseste que eras de Estremoz, porque é que não dizes exatamente da terra onde tu estás? Porquê? Para É mais mim, fácil, arredondas. Normalmente costumo arredondar, porque as pessoas com quem eu falo de fora normalmente conhecem mais Estremoz do que São Domingos de Ana Loura. Se eu dissesse que residia em São Domingos de Ana Loura, ninguém ia conhecer. Então normalmente digo o concelho, que é Estremoz, e também passo muito tempo do meu dia em Estremoz, na escola, andar de um lado para o outro, vou até ao trabalho da minha mãe, volto, vou lanchar, volto para a Espera, não te escola. perguntei mais nada, deixa de estar. Eu só quero saber, eu ia já contar o dia a dia. Eu só quero saber como é que tu te informas estando, de alguma forma, um bocadinho isolada. Como é que te informas e te consideras uma rapariga bem informada? Normalmente através dos meios digitais, até através do Expresso, leio o Expresso, versão digital todas as semanas, através de podcasts, gosto muito de ouvir o Impertinente da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e depois através do telejornal. E gosto também muito de ouvir comentários políticos, apesar de não ser da minha área ideológica. Paulo Portas é sem dúvida Dr. Paulo Portas. Ai, não é da tua área. Não é da minha área ideológica, mas eu gosto muito de ouvir o comentário político do Dr. Paulo Portas, e é através dos meios digitais que Então me quer dizer informo. que a atualidade te interessa desde sempre? Tens 17 anos, foi desde sempre que ficaste curiosa em relação ao que se passa à desde tua sempre. volta? Quando eu era criança fazia muita impressão porque estava a ver os desenhos animados ou um filme e o meu avô dizia que à hora do telejornal vê-se o telejornal. Depois a minha mãe em casa reproduziu isso e desde sempre que me lembro de ouvir notícias e de querer saber mais. E não ficas triste de vez em quando com as notícias que o mundo anda tão ao contrário? Muito, muito. E como é que resolves essa tristeza? Olha, eu gosto de ler e acho que notícias tristes sobre guerra, Miguel Sousa Tavares tem sempre uma visão incrível sobre Estás isso. aqui, tu chegas aqui a fazer promoção às outras pessoas dos outros podcasts. Está bem, podes continuar. Paulo Portas, Miguel, estão a entender aqui o fãs. Também não é da minha área política. Ah, pronto, está bem. Não, mas normalmente é como estou nessa área muito isolada, mas que também tem uma paisagem muito bonita. Normalmente é através das alegrias familiares e de viver no campo. Natureza, traz paz. A minha paz, sim. É? Sim. Olha que bonito, Inês. Olha, e no meio dessa tua informação, a recolha de informação, deves tropeçar de vez em quando em desinformação. Como é que faz a triagem, sabes? Como qualquer jovem, não é? Através do nosso telemóvel aparecem-nos qualquer tipo de notícias. Quando abrimos o Google, quando abrimos o Instagram. Eu deixei de ter TikTok já há algum tempo, porque achei que aquilo era completamente desnecessário na minha vida. Sinceramente, o tipo de conteúdo não é o tipo de conteúdo que eu queira ver e acho que Mas há de tudo no TikTok, ou não há? Há, mas para mim é muito mais interessante outras... mais profundidade, é isso que tu queres? Mais investigação nos temas? Do que ver um vídeo de 1 minuto sobre um tema, a mim não me traz nada, não é?
É muito melhor ver um vídeo ou um documentário de meia hora do que um vídeo de 1 Então, minuto. tu és um bocadinho contratempo da atual geração. Tu és menos acelerada do que os teus pares. Apesar de ser também uma Tu pessoa... és um contra-relógio, um Não, bocadinho. eu também sou uma pessoa muito, muito acelerada, mas Ah. no que toca a recolher a informação, acho que temos que... Mas os teus amigos, desculpa, mas os teus amigos veem TikToks. Muito. Então tu não és um bicho raro? Eles não olham para ti e dizem, Inês, tu queres ver um documentário quando podes ver isto em 30 segundos? Acontece. És discriminada, Sim, então. um bocadinho, mas eu já há muito tempo que passei essa parte, não é? Mas sofreste, agora falando a sério, um bocadinho por seres um bocadinho Um diferente. bocadinho, sim. Hum. Quando era mais nova, ainda agora eu desisti um bocado de à frente dos outros dizer aquilo que... Eu continuo a dizer aquilo que penso, mas não aprofundo, porque senão depois acham, este está aqui para dizer que é melhor que nós. Portanto, eu tento sempre... Mas achas que isso é confundido, o facto de tu saberes aquilo que queres ler ou ver, é confundido com pretensão e arrogância? Normalmente, quando eu quero mostrar aquilo que aprendo, se mostrar tudo, por vezes sim. E, portanto, sou sempre o menos profundo possível, o mais rápida possível, a dar a explicação sobre vários temas. E resumidamente é isso. Inês, desculpa. E quando estás a falar com os teus amigos e te apercebes que eles receberam informação completamente errada, o que está ali não faz sentido nenhum, tu tens a certeza que aquilo Sim, que está errado, que está errado, sim. não funciona, consegues dizer que não Se está estiver bem? à vontade com a pessoa, até dou a explicação toda. Se for no meio do bar ou alguém que eu ouço dizer, tento dizer à pessoa, tento dar a entender, mas não vou lá dar uma aula à pessoa. Então, como é que tu fazes a triagem? Como é que tu percebes que realmente aquilo é uma fake news, é uma desinformação, ou é um vídeo de propaganda, ou é... Como é que tu percebes isso? Olha, normalmente... Tens um aparelho? Não, eu já li, ou já ouvi, ou já vi alguma coisa sobre o tema, lembro-me daquilo que ouvi e do conhecimento que já adquiri e depois vou ver e está ali, estou-me ali a mostrar um vídeo, uma coisa que é uma banalidade, não é? E Mas banalidade pode ser perigoso, ou não? banalidade para mim, não é? Sim. A meu ver. E depois eu vou lá dizer à pessoa, não é? Que no TikTok não está sempre tudo certo, ou que nesse site se calhar também não está sempre tudo certo. E qual é a reação deles? Pois, não sabia. Professor, como é que chegámos até aqui? É diferente e acho que, como às vezes eu refiro, houve aqui uma altura que andamos um bocadinho distraídos e não nos apercebemos do fenómeno que estava em torno dos miúdos. Portanto, quem vem da minha experiência acha que o mundo vai melhorar e que há valores humanistas que vão funcionar e que são universais, não é? Os direitos do homem são universais, e a um dado passo começa a perceber-me que há miúdos que recebem informação perfeitamente inaceitável. A vantagem é que já não me chamam Chrome nem nada, mas começam a perceber que há repetição de chavões e de ideias. Eu não vou dizer que são absurdas, todos nós temos direito a ter ideias diferentes, mas nós andamos com discussões do século XIX, aliás, andamos com discussões do século XV, quando há alguém que diz que a Terra é planista e que a Terra, se temos provas, e isto ouve-se, não é? Se temos provas que a Terra é redonda, isto é uma discussão que já tem uns aninhos. Já tem uns aninhos. Não, já ouvi destas. Exato, e estas aparecem. E quando vamos falar de coisas como, sei lá, o direito das mulheres ou todas estas questões que desde o fim da Segunda Guerra Mundial estão na Carta das Nações Unidas e que nos aparecem... Estão reconhecidas e declaradas e assinadas. Há uma série de guias editados pela União Europeia que são aceitos em termos de educação, sobre orientações para professores sobre inteligência artificial, sobre desinformação, etc. São guias até pouco conhecidos, mas onde, por vezes, há referências a como é que se devem lidar com determinadas situações. Sugerem-nos coisas como o sermos empáticos para com os miúdos ou ouvi-los. Ouvir os miúdos ou ser empático para com os miúdos não há outra opção. É lá para Alice. Senão não deveria estar... É como professor, claro. Agora, é como os temas que hoje são controversos, não é? O racismo é um tema controverso. A sério? É bizarro. Não é? Quando estamos a discutir... uma palavra que se tornou controversa, a cidadania. Não é? Nós podemos discutir os conteúdos das disciplinas e acho que isso deve ser feito tecnicamente e não precisamos todos estar de acordo, muito antes pelo contrário. Agora, os debates devem ser debates esclarecidos,
com argumentos e de repente agarramos a palavras e andamos todos muito zangados com determinadas palavras e isso passa também no ambiente escolar para os miúdos que começam a repetir algo que não é de todo factual, algo que não está... Não Ou tem... seja, começa-se a semear muita insegurança que Sim. permite depois haver uma confusão geral. E se os dados... Não, o que a Inês estava a dizer é que faz fact-checking, na realidade. Se ela tem uma base de leitura e consegue comprovar, o que me estão a dizer, não faz, o que tu fazes está correto. Isto não faz sentido nenhum, porque... E podia estar errado, atenção. Porque eu também acho, por exemplo, as minhas opiniões pessoais ou as minhas convicções não é o que é importante numa escola, obviamente. Claro que não. Agora, há uma série dos tais valores humanistas universais, não é? E o próprio acesso ao debate, o podermos debater ideias, o debater ideias é fundamental. É fundamental. E isso são estratégias que podem e devem ser feitas em escola. Portanto, é essa a estratégia que o Nuno diria para combater estas desinformações. Eu vou dizer uma este daquelas de crescimento lá do para Alice. populismo. Uma daquelas Sim. de lá para Alice. O combate à desinformação é informação. E, portanto, eu aqui ali estava a ler um artigo muito engraçado da revista do Clube de Jornalistas sobre o discurso de ódio e jornalistas. E a um dado passo era referido que o António Guterres, o secretário-geral da ONU, dizia que as ONGs de direitos humanos e os jornalistas estavam na primeira linha de combate ao discurso de ódio. Não estão só os jornalistas, na realidade estamos todos nós. Estamos nós enquanto pais, estamos nós enquanto sociedade, professores, estamos claro. nós enquanto professores. A escola tem uma obrigação de ensinar conteúdos programáticos. Isso não está aqui a ser discutido. Mas tem mais do que isso. Não, obviamente, não é o substituir-se às famílias, mas há valores que não podemos esquecer. Há valores de democracia, há valores... Porquê é que os miúdos têm eleições para a Associação de Estudantes? Não é? Porquê é que nós promovemos o Parlamento Jovem? Porquê é que fazemos projetos internacionais? Nós apostamos muito nos projetos internacionais de cinema e por aí fora. Não Sim, só. sim. E A escola tem muito isso, a vossa escola. é, Sim. sim. E eu quando consigo pegar num grupo de miúdos, independentemente do seu estrato socioeconómico, em que eles não têm que pagar nada e vão apresentar o trabalho que fizeram Ao CCB, por exemplo, como ao acontece. CCB, é verdade. É verdade, não é verdade, tiver. Mas também nós levamos os miúdos à Alemanha e à França Certo, a sim. encontros internacionais de cinema. Muito rico. Não é? O que é que eles vão encontrar? Vão encontrar miúdos de 15 ou 16 países, miúdos da América do Sul, da Ásia, por aí fora, e da África do Sul, e, portanto, veem outras realidades. Isto combate a desinformação. Porque quando nós estamos a dizer que o medo do outro, o outro que é muito mau, se nós lhe E apresentarmos os o outro... chavões, que os alemães são assim, os nepaleses são Completamente. assado. Ora, aí está. Pronto, isso combate-se assim. Sim, a desinformação está muito associada aos populismos, não é? Certo. E, portanto, os populismos normalmente trazem-nos soluções muito simples, normalmente ineficazes, para problemas muito complexos. E um dos hábitos que eu tenho passado aos miúdos é pergunta-lhes qual é a solução. Portanto, estão-nos a dizer isto está mal porque isto não funciona, estas luzes são péssimas, uma coisa qualquer. Por acaso não, são de esperança. Estas são ótimas, Estas são de ótimas. esperança. Estas são ótimas. Mas, cá está. Mas a desinformação é dizer estas luzes são péssimas, deviam ser de outra forma. A pergunta que tens a fazer, na minha ótica, pode estar completamente errada, é qual é a tua solução? Como é que tu fazias? Como é que isto ficava melhor? O que é que tu propões? E Não é é? aí que É aí que normalmente que a coisa acaba, porque há ali a máscara se não, porque há ali um desfaz. debate que é, epá, isto se calhar não funciona. Atenção, nós não vamos convencer toda a gente, não é? E os miúdos têm o direito de pensar, e bem, de forma contrária às nossas convicções. Agora, é muito interessante termos os miúdos a debater uns com os outros. E a ver, eu dou um exemplo. Eu já tive uma situação de miúdos da Associação de Estudantes que diziam que era injusto poderem votar neles próprios. Porque não estavam a perceber o funcionamento da democracia e diziam, então, mas vocês estão a concorrer porque o vosso projeto é o melhor, não é? Não acham que deviam escolher o melhor projeto, se é o vosso. E isto é falta de cultura democrática. E eu acho que nesse aspecto, nas escolas andámos, e é por isso que eu estava a dizer, um bocadinho distraídos durante uns Perdemos tempos. aqui um tempo, não é? Nós achámos que isto era impossível acontecer desta forma. Uma opinião muito pessoal, a fé desmesurada que eu tenho em vocês, humanidade, estudantes, em jovens. não, porque aparecem miúdos com excelentes propostas e excelentes ideias. Eu também tenho funções de gestão na escola e é habitual os miúdos irem bater à porta e proporem projetos. E, portanto, se nós tivermos portas abertas para os miúdos virem propor qualquer coisa, acontece uma de duas coisas. Ou é execuível e é uma excelente ideia, ou não é execuível e nós explicamos porque é que não é. E às vezes eles voltam e dizem, mas com esta alternativa isto funciona.
com franqueza, é isto que me motiva, que é o estar lá e falar com eles. Fazerem-nos mais novos. Sim, exatamente. Aliás, o professor não parece a idade que tem. E agora a pergunta é: que idade tem? Olha, Inês, e tu recorres aos professores para fazeres a tua fiscalização das tuas informações ou não? Eu gosto muito e é um hábito que tenho já há muito tempo, já sou aluna da minha escola há 6 anos e, portanto, já conheço muitos professores. E eu gosto muito de, às vezes, quando estamos a falar de um tema interessante na aula, de saber que há uma professora que se interessa por determinado tema, de ficar a falar com os professores sobre um assunto qualquer. Mas o momento em que eu estou mesmo diante de uma professora a falar, a discutir, a ter ideias, é num clube de direitos humanos da minha escola, que é coordenado pela professora Maria de Céu Pires, que é um clube que tem 20... Olá, professora! Tem 27 anos e eu tenho o prazer de há 6 anos estar no clube de direitos humanos e tem sido o sítio onde eu, a discutir com a professora, com os meus colegas... Mas olha, ao que sei, esse clube tem muito poucas pessoas. Já teve mais, É que já teve mais e agora tem menos estudantes. Diz-me lá, Muito. o que é que está a acontecer? Há uma frase que eu ouço que eu já ouvi muitas vezes na minha vida, por ser uma pessoa muito participativa, que é: tu vais ao Clube de Direitos Humanos, à biblioteca, passar vergonhas. É isso que se faz Porquê? Falares em público? por falar em público, na biblioteca escolar, por exemplo, faço vídeos para o Instagram, na rádio faço um podcast e, portanto, aquilo que eu vou fazer ao Clube de Direitos Humanos, à rádio, à biblioteca, é passar vergonha. Mas explica-me isso. Porquê? Diz-me lá um conteúdo que tu fazes e que possa ser alvo de passares vergonha. No Clube de Direitos Humanos, vou dar um exemplo, que é há uma sessão no auditório, eu vou apresentar a sessão, portanto vou passar uma vergonha. Mas Seres apresentadora. não é isso. Eu acho que... Porquê? É por falares em público? Falar sobre temas, por querer... Não, se fosse sobre futebol não passavas vergonha? Não passava. Então é por falar sobre os temas dos direitos Na humanos. biblioteca, porque ninguém se interessa por livros. É por isso que eu estou Inês, a mas gravar olha, um vídeo. eu agora falei de direitos humanos e eu passei uma vergonha. Não. Mas os jovens acham que vocês vão passar vergonhas por ser exatamente este tema, o tema dos direitos São humanos. temas que são uma seca dos direitos humanos, os Mas livros... os teus colegas não percebem a importância de terem alguém como tu e como os teus colegas a dizerem... Alguns percebem, mas há outros que não. Por todo efeito, vocês acabam por defender toda a comunidade escolar, não é? Mas Vocês o não que estão... está a acontecer aqui é que tens menos fiéis dos direitos humanos, é isso? Sim. Apesar de na escola nós fazemos um trabalho de promoção, fazemos exposições, fazemos palestras, fomos E às acham salas, tudo uma seca. fazemos jogos, pensar sobre é uma seca. É uma seca, estes temas. E que temas é que eles acham que fazem parte dos direitos humanos que são uma seca? Olha, direitos ambientais, nós já sabemos isso tudo, é fazer a reciclagem. Mais. Direitos das mulheres, e eu já ouvi isto na minha escola, que é as mulheres é para estarem a lavar a louça. Já ouviste dos teus colegas da tua idade? Exato. Não é só ela que ouve. Em Lisboa Exato. também. Estamos a falar do Alentejo, mas em Lisboa também. Não, e aquelas questões que a mim me fazem particular confusão, da violência no namoro, do controlo. Que é normal, Sim. não é? Sim, o ser normal Sim. levar uma estalada, não é? O ser aceitável alguém controlar-nos o telemóvel e não sei o que sim. mais, porque senão não gostava. Não é? Sim. E estamos a falar de miúdos com menos de 20 anos, não é? Sim, é o Portanto, que acontece. Mais, e diz lá da tua listinha mais. Já houve uma ação até sobre violência no namoro que nós fizemos e até fizemos uma exposição já há uns anos e lembro-me de estarmos num auditório, o nosso auditório tem mais ou menos 200 lugares, houve mais ou menos ali um grupo de 20 pessoas que esteve interessada e depois os outros, eu lembro da professora e a professora dos Direitos Humanos até este ano falou connosco porque íamos fazer menos coisas no auditório, porque nós fazemos uma atividade no auditório e em 200 nós estamos a falar para 20 ou 30 pessoas. E o que é que está a falhar, Inês? Como é que tu achas que a escola podia ajudar? Um novo formato, um novo modelo? Como é que tu achas que a disciplina de cidadania, desenvolvimento, as questões relacionadas com os direitos humanos, Muitas vezes a disciplina de como é que podiam ser trabalhadas? cidadania e desenvolvimento não é utilizada. Eu tive um professor de cidadania que me chegou a dizer: pronto, a gente vem aqui só passar o tempo, está bem? Fazem uns trabalhinhos. Trabalhinhos de quê? Uns trabalhinhos sobre... Nesse ano trabalhámos os direitos ambientais, tal como trabalhei o terceiro ciclo todo, porque foi o terceiro ciclo todo quase todo a falar sobre isso, exceto no 9º ano,
que tive uma professora fantástica de cidadania, que falámos sobre quase tudo. E o que é foi que tu queres fantástico. falar em cidadania? O que é que tu achas urgente para a tua geração? As fake news são um tema crucial. Direitos humanos, Ou seja, literacia ter- mediática e digital. literacia financeira é outro tema urgente. Eu estudei ciências socioeconómicas, sei o que é, porque é que eu pago impostos, sei Ainda como não é que- pagas, querida, mas para que é que vais porque é que os pagar? meus pais Para que é que serve? pagam Para que é que serve? porque é que os meus pais pagam impostos. Sim. Sei como é que funciona o sistema político português, sei como é que funciona o mercado em Portugal, não é? Por exemplo, sei como é que são eleitos Os governantes? Eu participo no projeto Parlamento de Jovens e lembro-me do ano passado, antes da sessão escolar, estar a explicar à minha lista como é que funcionava o método de ontem. Não sabiam. Que os jovens não sabiam. E Eu mais, também- o que é que deve incluir mais eu a também cidadania? Os adultos também não. Pois não, é verdade. Estava aqui a pensar nisso. Eu lembro-me de ter estado a explicar o método de ontem. E eu acho que temos que, através de não só da disciplina de cidadania em desenvolvimento, mas tentar um meio de proximidade com os jovens. E por isso é que este ano, no Clube de Direitos Humanos, estamos a apostar em iniciativas mais na disciplina de cidadania e desenvolvimento, mais no espaço turma, às vezes quando não conseguimos ir à cidadania, vamos ao espaço turma, para ver se no meio de 200 pessoas chegamos a 20 ou 30, no meio de uma turma de 20 conseguimos chegar a mais pessoas. E este ano já fomos a uma turma, 10º ano, e foi um dos momentos aos deste ano, foi porque nós conseguimos arranjar mais 3 alunas para o Clube de Direitos Humanos. Oh, querida, dá cá mais 5, miúda. Yes! Mas vamos conseguir mais porque só ainda fomos uma ou duas. Ok. Mas o Clube de Direitos Humanos e as professoras do Clube de Direitos Humanos foram cruciais para que desde muito cedo eu me apercebesse destas temáticas. Olha, mas quando tu dizes que arranjaste mais 3 alunas, leva-me a um estudo que foi feito, que tu deves estar ao corrente dele, que diz que os jovens rapazes são mais permeáveis aos discursos extremistas e que Sim. as raparigas Completamente. são mais progressistas. Tu vês isso na escola? Sim, muito. Tanto na biblioteca como no Clube de Direitos Humanos como na rádio, maioritariamente raparigas. E os rapazes que participam normalmente são ainda mais discriminados. Mas eles são mais permeáveis, por exemplo, estamos a falar de desinformação e fake news, eles caem mais facilmente Muito, sim. do que as raparigas? São mais positivos para os homens do que para as mulheres, os Sim, conteúdos de desinformação, não é? Então, estamos professor, a falar em cada um no seu lugar e a mulher na cozinha, como estavas a dizer, e coisas do género. Para o rapaz é mais cómodo, não é? Portanto, isto é mais. E os rapazes É mais eu simpático. vejo pelo menos que são menos interessados e andam mais com a cabeça no ar. Acho eu. e então, e isso quer dizer o quê? Que ficam pela Sim, assim, ficam-se pela pela margenzinha, pela novidade superfície? e pelos temas que gostam e por andar. Ou tem outras pressões. Há Exato. pressões de aceitação, não é? Portanto, Exato. se alguém entra Sim, no sim. clube, acabaste de dizer, se alguém entra no clube e é mais discriminado por ser um rapaz que está no clube do que aquilo é mais aceitável para as No raparigas, clube não tanto, mas na biblioteca vejo isso muito. Nas bibliotecas, o quê? Por gostarem de ler? É isso? Por gostarem de ler, por serem voluntários da biblioteca, e eu tenho dois voluntários da biblioteca, rapazes. Rapazes, o resto é tudo voluntárias raparigas, é isso? Voluntárias raparigas, porque para os rapazes participarem nisso, os rapazes é para ir para a rua jogar a bola. Ainda, com 17 anos. Agora há aqui alguns aspectos que são interessantes. Vocês terem sido proativos no sentido de ir chamar as pessoas ou preocuparem-se com o tipo de informação que vocês querem passar, não chegarem às pessoas, isto muitas vezes tem a ver com o tipo de linguagem. Como é que a desinformação chegou à miudagem? TikToks, por exemplo. Portanto, alguém percebeu qual era o formato que era fácil. Alguém adulto, Alguém que sabe muito bem o que está a fazer, conseguiu descobrir ali uma estratégia que foi aprimorando já agora e conseguiu chegar à tua geração. E, portanto, muitos dos conteúdos que chegam em termos de desinformação e que eu tenho andado depois começou-me a interessar, não é? não só, mas competem consigo, com os professores em geral. Estes conteúdos acabam por competir com os professores. Verdade. Mas a questão aqui é, eu durante muito tempo não me apercebi que eles existiam. Por Pois. isso é que eu estava a dizer a Certo, tal do distração. tempo, do gap. E quando eu começo a ouvir coisas que são esquisitas, não é? E, portanto, Os Hitlers. começo a perguntar de onde é que isto vem. Não, eu posso estudar um filme da Leni Riefenstahl, que
tem características técnicas e não partilhar a ideologia. E, portanto, referir porque é que aquilo é feito daquela maneira, porque é que há planos, uns picados e outros contrapicados, para tornar as pessoas mais importantes ou menos importantes, etc. O Nuno utiliza muito o cinema, não é? Pronto, é Utilizo muito, sim. Sim. Portanto, se me fugir para a técnica, dei-me uma Não, palmada, não, estás aí. é só para se perceber, sim. Mas a questão é, porque é que eu posso olhar para linguagens, sei lá, o heroico soviético, não é? Aquelas coisas, e percebemos, além do totalitarismo, como é que aquilo foi feito, etc. Neste momento não estamos a falar de nada disso. Estamos a falar de qualquer coisa muito diferente, que são vídeos muito pequeninos e muito engraçados, que não nos apercebemos imediatamente que são ideológicos, mas que estão a passar conceitos. E, portanto... E como é que eles passam? Agora, tecnicamente falando. Na realidade, imaginemos que eu quero passar a ideia de que a mulher deve estar na cozinha. Eu posso fazer uma coisa com muita piada, muito engraçada, digo isso... E elogiar muito a mulher no início, por exemplo. Ou criticar o homem que está a cozinhar, ou uma coisa qualquer. Eu posso fazer uma coisa muito curta, muita palhaçada, rimos todos muito, não é? É curto, viram e passou. Nós, se queremos combater a desinformação, temos que perceber formatos e conseguir, não nos vamos bater taco a taco, mas provavelmente, dou-te um exemplo, nós com os mídia, não é? Com o vídeo, conseguimos passar algumas ideias que não têm que ser evidentes. Aliás, estas ideias também não são evidentes. Certo. Se o fossem, não funcionava, não é? A experiência e o verificarmos, quando alguém está a dizer uma coisa que não é verdade, o podermos verificar, o podermos rebater, e ao mesmo tempo a própria experiência, que eu estou a dizer, se eu digo que os nepaleses têm esta característica, ou os argentinos têm aquela, tenho lá miúdos argentinos e nepaleses. Portanto, é fácil falarmos com eles. Nós temos uma comunidade que não é um exclusivo nosso. Portanto, na educação em Lisboa, em com particular, várias nacionalidades. Sim. E temos um crescendo de muçulmanos, por exemplo. Não é? É fácil para mim comunicar. Agora, há coisas que eu percebo. Há diferenças culturais e há questões que temos... questões mútuas que temos que resolver, não é? A forma como vemos a sociedade, mas isso, a melhor solução é falarmos uns com os outros. E, portanto, eu posso Mas também... muitas vezes não há tempo e estes miúdos estão nos intervalos, não confrontam os professores, nem se calhar os pais, estão nos intervalos a ver os TikToks e a consumirem essas fake news com tal aí existe uma escola, velocidade, não é? Mas existe uma escola que pode desenvolver projetos, existe uma escola que pode promover atividades, que convém que os miúdos estejam envolvidos, porque se eles não estiverem envolvidos não faz sentido nenhum. Mas acha que devia haver uma disciplina de literacia mediática? As disciplinas e os nomes das disciplinas não é o mais importante. Há conteúdos que nós temos que abordar nas escolas. E que são transversais às várias disciplinas. São, por exemplo, a Inês tem a disciplina de cidadania. Nós, por exemplo, não temos. Nós temos a cidadania dissolvida nos projetos. Certo. E nas disciplinas. Então, mas o professor acha que é possível nas outras disciplinas todas falar sobre estas questões? Eu acho que é possível falarmos. Ela há bocadinho disse uma coisa super importante. Já disseste muitas, mas esta aqui ficou-me cá. Que é, tinhas uma professora que foi quem... E muitas vezes nós estamos dependentes de um fator, que é o fator humano. Se eu não me sinto à vontade a dar um conteúdo, seja ele o que for, não é? Por exemplo, a cidadania tem um referencial de defesa. Não é? Portanto, eu estou a dizer isto para não ser controverso. Sim. E se eu não me sinto à vontade para dar alguma coisa, é muito difícil que o consiga fazer bem. Eu acho que o primeiro papel do professor é dominar o que está a dizer. A disciplina concreta. Claro. Mas as outras disciplinas eu acho que também são muito importantes, porque vejo muitos colegas meus que veem algo que não está certo nas redes sociais. E depois, se esse tema for abordado na aula e se ele se sentir à vontade para falar aquilo que diz, depois aí conseguimos... O professor debater, não é? consegue debater com ele. Mas se o tema não for fácil também para o professor, aí tu não consegues debater, não é? O professor não se sente à vontade para debater. Se dermos espaço aos miúdos eles para falarem, conversam dos outros, já é um princípio. Aos miúdos, vamos lá ver. Tu estás em ciências socioeconómicas, não é? O que significa que há uma série de temas de sociedade que vocês devem abordar. Sim. Não tem que ser uma disciplina. Claro que se não queres que as pessoas te achem que és estranha ou não sei o quê. Não, estou a dizer no sentido do que ela estava a dizer há bocado. Eu continuo a dizer aquilo que acho. Todos nós somos diferentes e ao longo do nosso percurso de vida, umas vezes somos mais cromos, outros menos, me interessa. Ser feliz e não te rales. Há sempre alguém que não gosta. E há outros que gostam. Não tem mal nenhum. Mas repara, esses conteúdos podem ser abordados em sala de aula, convém que eles façam parte, escutá-los, estamos a falar há bocadinho. Eu tenho que escutar os miúdos. Isto até vem nos documentos todos de ensino. Eu tenho que vos escutar. E tenho, ao mesmo tempo, que dizer a alguém, como já me aconteceu, estarem-me a dar uma informação perfeitamente disparatada. E eu perguntar, então, mas onde é que obtiveste isso?
Dizia-me ao professor, no Facebook. Por acaso não sabia que os miúdos haviam Facebook. Mas Pois eu também achava que era uma eu também coisa de achava cotas. que não. É de Mas lá me cotas, vieram afinal. mostrar. E depois vieram mostrar a confirmação daquela notícia no Instagram. Ela era falsa, de qualquer forma. A questão é que vai ser replicada. Sim. E ao ser replicada é validada. E, portanto, agora aí já é uma obrigação nossa. E volto a dizer, não são as nossas crenças. Agora há coisas que isto não... Imaginemos, os impostos não servem para nada. Vamos inventar. Okay? Os impostos não servem para nada. É uma ideia super fácil de vender. Não é? Os impostos só pagam corrupção. Ou os imigrantes Sim, só sim. servem para Para roubar o nosso dinheiro. o nosso dinheiro, não contribuem para a segurança Com social. certeza. Também. Eu posso ter isto a ser repetido muitas vezes e se ninguém diz, epá, mas há aqui uns números, vocês lá das economias gostam muito, há aqui uns números que dizem o contrário. Não é? Isso não está factualmente em lado nenhum. Porque muitas vezes estamos a debater. A questão da contra-informação é que não tem que aderir à realidade. Não é? Certo. Eu agora chego aqui e digo, as mulheres são inferiores aos homens. Pronto, aqui por acaso ia-me dar um Aqui bocadinho não mal. saía vivo. Ia-me dar um Não bocadinho saía mal. vivo daqui. Mas se eu estiver escondido Pode atrás de dizer um isso tudo, teclado, claro, posso dizer claro, isto tudo, claro. sou um valentão lá escondido, e se calhar, agora imagina, tens um colega teu que se está a sentir fraco, um rapaz que se está a sentir fraco e dizer, E "Pá, quer pertencer a uma... realmente epá, eu pertenço ao grupo mais forte, onde é que isto é, Pronto, e isto logo é boa assim, ideia, estou empoderado, não é? Uma fica palavra que eu empoderado. não simpatizo muito, mas Certo. com isto. E isto vai-se propagando. Ser radical é o novo normal? Às vezes. Às vezes. Estás a sentir isso na escola? Sim, sim, muito. Porque não há um meio termo, não há Ou o um extremismo é o equilíbrio, novo normal? não há Achas? sim, O extremismo? não há uma procura de informação, não há uma procura do mediatismo, do centro, do equilíbrio, não. É, as coisas são assim é que eu vi e portanto, eu ando a pagar impostos para pagar o vencimento dos corruptos e dos ciganos. E eu ouvi isto, ouvi alguém dizer isto, acredito nisto, defendo isto E perpetuam isso, não é? e perpetuam repetem. isso. E depois o outro ouve, e o outro ouve, e o outro isto. Na escola, cada vez mais vejo pessoas com ideais extremistas. Mas cada vez mais. A sério, da tua idade? Da minha idade, da minha idade. E tu tentas refutar e às vezes cansas-te. não é? Pessoas extremistas, já desisti. A sério, porquê, querida? Explica-me lá melhor. Prefiro ir falar com alguém que ainda não tenha esse tipo de ideias e que ainda não esteja informada e que eu vá despertar ali o gosto dela por estar informada e por querer saber e por querer ser ativa, do que ir falar com alguém que já tem este tipo de ideias. Porque estão de tal forma já Enraizadas? Tu achas que com esta idade já estão? E vêm de onde essas ideias, tu sabes? principalmente das redes sociais. Não é dos pais sequer. Alguns dos pais, sim. Completamente. Mas achas- Quando se mistura redes sociais com os pais, aí não dá Inês, nada. mas achas que eles estão convictos do que estão a dizer ou estão a papaguear um slogan? Eu tenho a certeza que eles estão a propagar um slogan. E de quem? Das redes sociais e dos pais também? Das redes sociais, E é mais os rapazes? mais dos rapazes, sim. Sim. Eu acho que raparigas têm mais noção do equilíbrio, digamos assim, e do que é estar informadas, não é? Eu prefiro ir falar com alguém que, tudo bem, viu um conteúdo que não está certo, mas que está a duvidar ou que não tem a certeza ou que até pode estar correto, mas se eu for falar com ela e se eu mostrar uma notícia do Expresso, ela pode mudar a opinião dela, ou então quando chegar a casa ir ver se está certo ou não, do que ir falar com alguém que já disse aquilo, está a dizer aquilo a outro, porque também as fake news passam também muito de uns para os outros, não passa a palavra. Sim, são contagiosas. Contagiosas. É uma doença Exato. contagiosa. E essa pessoa, mesmo que eu vá falar com ela, que eu mostre, não, mas eu vi isto e eu concordo com isto e eu acho que isto está certo. Tu és uma pessoa que gosta de política, não é? E eu não falo aqui de política, nem sequer digo extrema-direita nem nada disso. Eu digo extremismos, populismos, que normalmente o que é que tu achas que provocam nas pessoas? O extremismo e o populismo. Qual é o impacto que têm nas pessoas e na vida das pessoas? Uma certa agressividade. Mas excluem os outros? Achas que esses Às extremismos vezes, e os populismos às excluem as vezes, outras pessoas? Às vezes sim. E depois não estão abertos a ouvirem outro tipo de opiniões. Não é? Porquê é que tu gostas tanto de política? Desde muito pequena que os meus pais são autarcas e... Corruptos! Não, estou a brincar. Que é uma das coisas que eu digo. Os políticos não são todos iguais. Exato. O meu pai, desde que eu tenho 2 anos, que é presidente de junta, agora é tesoureiro porque não pode estar mais que 3 mandatos. Querida, sim. A minha mãe é vice-presidente da Câmara, o meu avô já foi candidato à junta
E como cresci muito no meio de Tu foste logo vacinada à nascença, tipo, cresci muito político. no meio de um certo núcleo do partido dos meus pais e, portanto, fui sempre ouvindo muitas coisas. e és do partido dos teus pais, não querendo eu saber que partido é os teus pais. És? Sou, mas não sou do meu avô porque o meu avô tem outro e, portanto, Ai, é? exato. E é tu queres ser outro. uma mulher na política? Gostava. Ser o quê? Gostava. Presidente da República? Não. Então. Já quando estava no segundo ano, foi ano de presidenciais e eu dizia que queria ser presidente da República. E agora não, porquê? Gosto muito mais de política local, Porque? por influência dos meus pais e porque tenho um amor enorme ao meu concelho e ao Alentejo e a Estremoz. E, portanto, vejo-me com 50 anos a ser presidente da Câmara. Ai, vês? Com a minha idade, estás a ver? Gostava, mas até lá ainda falta muito. Mas depois também todos os clubes que participei na escola, clubes, projetos, Parlamento de Jovens, na edição do ano passado do Parlamento de Jovens, fui eleita como deputada do Círculo de Évora à Ela, a Fogueira. senhora deputada. E foi das melhores experiências da minha vida. E porque foi estar no meio de tanta gente que pensa, que fez medidas sobre um assunto, neste caso era escola mais plural, o tema era escolas mais plural e participativa, e foi fantástico estar no meio de tanta pessoa que pensaram tanto como eu, se tentaram informar tanto como eu, para conseguirem estar ali a apresentar ideias para o nosso país, e isso foi fantástico. Mas tu segues normalmente aquelas pessoas que não têm o teu pensamento, a tua ideologia política. É esses que tu segues. O que eu gosto de fazer é ouvir um bocadinho de tudo. Não tenho só amigos da minha área ideológica, pelo contrário. Acho que aquilo que me favorece, com que eu verdadeiramente ganho é ter um amigo De outra facção. De outra facção. Então, mas o que é que tu gostarias, e estamos aqui a falar de desinformação e de populismos, como é que tu gostarias que o nosso país fosse quando tivesses 50 anos? Principalmente gostava que o extremismo parasse de crescer, que existisse menos populismo, que existisse mais respeito e menos discriminação. Há aqui uma questão ainda, Sim, pegando sim. no que estava a dizer a Inês. A validação do discurso de ódio nas escolas é um problema. Porque se nós ouvimos alguém que tenha responsabilidades políticas a validar um determinado tipo de discurso, coisas que nunca seriam aceitáveis eu dizer, agora já posso dizer. E já posso ter comportamentos que eram impensáveis, não é? E um dos grandes perigos para mim em termos de escola é isto. É podermos ter comportamentos que eram inaceitáveis. No meu tempo. Nós somos um bocadinho mais velhos que a Inês e, portanto, Olha, Inês. uma coisinha. É um pormenor apenas. Mas grande parte das coisas que a Inês ouve eram inaceitáveis quando eu era aluno. E esta validação de algo que já estava ultrapassado, nós estamos agora, como estávamos a dizer há pouco, estamos a ter discussões que já tivemos, não é? E com muito ódio em cima, que é verdade. E a sensação que eu tenho é que as pessoas nesta altura têm dificuldade de conversar sobre Já não ouvem. temas antagónicos. E, portanto, nós ou estamos todos de acordo e ficamos todos aqui na nossa bolha e validamos isto, ou então temos que matar o adversário o mais depressa possível, porque isto é gente horrorosa e hedionda. Temos responsabilidade, toda a sociedade tem, como eu estava a dizer. A comunicação social Certo, tem uma... mas as escolas têm uma responsabilidade. A comunicação social tem uma enorme responsabilidade Eu sei. do que mostra e de como mostra. Muitas vezes do como mostra. Mas isso é outra conversa. Certo, isso é outra. Mas nós nas escolas, se eu tenho alguém que partilha esse discurso de ódio, se calhar termos algumas peças de teatro e uns debates e eu levar algumas associações que pensam, não é toda a gente que pensa da mesma maneira, mas estes têm uma opinião, estes pensam assim sobre o aborto, aqueles pensam assado, estes falam sobre questões de género de uma forma e aqueles de outra. Vamos levar esta gente às escolas e promover debates e deixar os alunos falar. E pensar e os Claro. alunos concluírem, porque aquilo que se Não, quer mas não é passar uma ideologia. Com certeza. Exato. Ou fazermos dar atividades, espaço claro, ou para fazermos eles atividades para pensarem. professores. Se eu fizer projetos para mim, vou fazer com amigos meus ou com a minha família. Não, Não é? fazer para Portanto, os professores. tem que ser eles a concluir. E podem concluir coisas com as quais nós não concordamos, ok? Agora, Tem que tem haver que espaço existir para a debate. reflexão. O que não pode haver é, eles não concordam com coisas, ou melhor, eles dizem coisas com as quais nós não concordamos e mandam-nos calar. Isso é que já não pode acontecer. Portanto, Qual é o papel da escola, então, dos professores? O papel dos professores é Sim, muito se importante. um aluno vem com um vídeo de propaganda e diz que aquilo é verdade e um professor diz, não, isso não é verdade, e o miúdo fica, não, o professor não tem razão, eu é que tenho razão, como é que isto se resolve?
muitas vezes recorrendo também à internet. Porquê? Se nós estamos a ver um vídeo sobre o Resi ser apenas para os ciganos, nós vamos mostrar um vídeo do telejornal em que alguém explica que isso não é verdade. É a maneira que tu achas que os professores devem Sim, reagir. É assim? essa é uma das formas que eu acho que é das melhores de refutar um vídeo. Também não pode acontecer um miúdo a aparecer-me com uma determinada ideologia e lá porque eu não concordo, temos ali um tete-a-tete e eu tenho mais razão do que tu. Isso não funciona. O que funciona é eu perceber, eu, enquanto comunidade escolar, perceber que estamos com um problema, que há ali qualquer coisa complicada, porque não estamos a falar de opções políticas, estamos a falar de crenças e desinformação e crenças em qualquer coisa que assumidamente nós já sabemos que a Terra é redonda, digo eu. Sim. Não é? E aí eu acho que a melhor arma é temos que ter linguagens de comunicação que não é só um PowerPoint e dizemos coisas chatas, porque o problema do chato é este. Nós temos que perceber que há outros formatos. A escola está mesmo a mudar. Os professores Claro não que a escola mudaram. está a mudar. Mas a escola está a mudar desde sempre. A minha ideia é, termos formas de comunicação que sejam facilmente aprendidas pelos miúdos. Eles são mais visuais do que nós éramos, eventualmente. Precisam de mais mídia do que nós. E depois vamos ouvi-los, como eu já disse antes, que é, como facilitadores, mediadores e essas coisas todas, termos alguém que consiga gerir um debate e deixá-los debater. Porque até entre nós é importante. Não é só nós com o professor. E os miúdos não são todos obtusos, não é? E não estão todos a dizer parvoíces. Portanto, é mais interessante vê-los a dizerem coisas. Os debates sobre questões de género são extremamente interessantes. Porque há ali muitas opções, há maneiras de ver, não tem só a ver com as preferências das pessoas, tem a ver com as tolerâncias das pessoas e conseguir ouvi-los a falar sobre isso e depois termos, por exemplo, parceiros externos, como eu digo, com diferentes visões. Que possam vir influenciar que possam dizer, a reflexão. Não, só. E é uma reflexão que provavelmente é feita de uma forma mais eficaz do que se fosse eu. E temos ali alguém que lhes vai dizer, mas já consideraste esta opção? E será que isto está certo? Será que isto está errado? Achas que era uma boa solução, esta solução do professor? Eu concordo. Absoluto. Eu acho que debater e arranjarmos uma forma de esses temas não serem uma seca. Não, é porque a seca afasta-os. Não sou uma seca para mim, não é? Mas sou Mas, calhar, Só também Inês, para ti, mas a questão podes é... assumir que também são uma seca de vez em quando para ti. Alguns. É porque nem sempre o conteúdo é importante, mas nem sempre o formato é o melhor. Sim. E se o formato não funcionar neste tipo de hábitos de ver, vamos usar aquela expressão agora muito na moda, conteúdos, não é? Portanto, se estes conteúdos são chatos, a forma desaparece porque eles já não os viram. Temos que ser criativos, não é? A questão é... É uma altura em que tem que ser muito criativo. E há tanta gente criativa e com capacidade de produzir bons materiais e com as ideias no sítio, que se calhar temos que pensar nisto. Em recolhê-las para a escola. Exatamente. Também. Porque até existe muita coisa disponível. Agora também é nosso trabalho perceber que filmes é que temos, que associações é que temos, que peças de teatro é que temos. Muito interessante. Muito interessante. Quais são os teus maiores medos em relação aos direitos que possam ser, sei lá, pisados, negligenciados? Queres escolher um direito que possa estar em risco? Eu acho que a liberdade de pensar diferente da maioria. Vai haver menos espaço para isso, é isso que tu sentes? Agora tens a oportunidade de fazer uma pergunta ao professor. Eu gostava de saber, durante todos os anos em que deu aulas, qual foi a informação que mais chocou que um aluno não sabia ou que estava a interpretar de forma errada? Ok. O que é que me incomoda mais estes tempos? Quando estamos, por exemplo, a associar características a grupos nacionais, étnicos. Repara, muitas vezes nós estamos a referir-nos aqui em Portugal, temos assuntos tratados por secretarias que regem estrangeiros e coisas do género. Nós temos, por exemplo, africanos em Portugal desde o século XV e, portanto, as pessoas não são filhas de imigrantes, não são imigrantes, são portugueses com décadas. Há pessoas com décadas e décadas e que não são brancas. A ideia de que
por teres uma determinada nacionalidade és menos trabalhador, ou que por pertenceres a um grupo étnico só vives de subsídios. Isso é o tipo de questões que me incomodam particularmente. Mas também não são as únicas, porque com o aparecimento de outras ideias descabidas, não é? Por exemplo, há questões relativas particularmente ao tratamento de mulheres que me faz alguma confusão. Mas provavelmente tu colocares rótulos nas pessoas só porque vêm de algum lado ou porque são do género feminino ou qualquer coisa do género. Está bem respondido? Acho que Ficaste sim. satisfeita? Fiquei. Ficaste? Sabes uma coisa? O professor Nuno Albano é conhecido na escola como o professor bacano. Albano bacano. Muito obrigada. Desculpe lá, utilizei uma inconfidência. Olha, Inês, eu desejo-te um futuro brilhante Obrigada. a fazeres aquilo que gostas, ok? Isso é o mais importante. E que sejas uma mulher na política, que nos defendas a todos e a todas e a todos. Exato. E que não te deixes ficar pelo seres croma, porque é muito fixe seres croma. É interessante. Um livro meu, Obrigada. não sei se te apetece ler ou não sobre a adolescência, se já sabes tudo, Ainda não sei tudo, acho que ainda me falta saber muita coisa. como por exemplo, Cada vez que abro um livro, sei que ainda me falta saber muita coisa. boa, professor, aqui está. Obrigado. É um presente da Porta Editora. Muito obrigada aos dois. O humorista Bruno Nogueira responde à pergunta: o que gostavas que te tivessem dito na escola sobre desinformação e populismos? Eu acho que gostava que me tivessem dito que está tudo bem eu não ter uma opinião sempre sobre tudo, que precipitar uma opinião muitas vezes faz com que a desinformação ganhe, porque queremos à força fazer parte de alguma coisa e, portanto, acabamos por decidir por uma informação que é mais bombardeada e menos fundamentada em conhecimento nosso, e que às vezes não saber não é uma fraqueza, pode ser até uma arma para se aprender mais, mas não pelo caminho mais fácil, e acho que é aí que o populismo muitas vezes ganha espaço, é nesse território de desconhecimento e de fragilidade em que muita gente está e que procura fazer parte de alguma coisa, e ao querer fazer parte de alguma coisa à pressa, com medo de não apanhar um comboio qualquer onde vai muita gente supostamente informada, que esse populismo pode magoar, pode matar e pode, em última análise, também fazer com que nós sejamos pessoas que nem sempre acreditamos que somos. As fragilidades do jornalismo alimentam a desinformação e abrem caminho para os populismos. E nas redes sociais criam-se bolhas que nada favorecem a discussão saudável e o pluralismo democrático. Os estudos alertam para os riscos da polarização e notam que os rapazes são mais permeáveis aos extremismos e as raparigas mais progressistas. Nas escolas, o que sentem e o que pensam, professores e alunos. Este podcast teve o apoio da Missão Continente. No público temos muitas vozes, as que nos falam de política e as que nos dão notícias do mundo, as que nos contam histórias e as que nos explicam os temas que marcam os nossos dias. P24, Soundbite, Diplomatas, Fogo e Fúria, Poder Público. O público fica no ouvido.